João Batista Amadeu Volkmann, engenheiro agrônomo, formado pela UFRGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, em 1983. Pioneiro no desenvolvimento da agricultura biodinâmica no sul do país. Reside na fazenda Capão Alto das Criúvas, Sentinela do Sul. É sócio da ABD, Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, e como agricultor administra a propriedade da família desde 83, sob os preceitos da agricultura biodinâmica. Produz arroz, milho, mandioca, feijão, hortaliças e cria gado bovino e bubalino. Como consultor, atuou no Uruguai, México, Argentina e Brasil. Como palestrante, palestrou sobre agricultura biodinâmica em cursos abertos em sua propriedade nas instituições Exalc, USP, Fundasul, na Federal do Rio Grande, na Estadual do Rio Grande, na Federal de Santa Catarina, na Embrapa, no IRGA, e encontros de agroecologia em Porto Alegre, Pelotas e São Paulo, em diversas escolas e encontros, bem como em congressos na Coreia, França, Bolívia, Itália, Índia, Suíça e Alemanha, né? Além de ser também, né, João, agora professor também no seminário de formação, né? Que nós fazemos a nossa formação em pedagogia Waldorf, aqui no Rio Grande do Sul, na fazenda Capão Alto das Criúvas, esse espaço maravilhoso que o João atua e trabalha. E agora ele também tem feito parte desse corpo de docentes aí, né? E então, muita gratidão por você estar aqui conosco e poder trazer um pouquinho, né, do que é a agricultura biodinâmica para essa turma de professores, estudantes, pais e mães aqui hoje. Tá bem, querido? Você falou comigo que vai abrir com um verso, né? E a gente vai te passar a palavra aqui agora, tá bom? Bom dia a todos. Uma grande alegria poder contribuir com esse ciclo de palestras. Já é o quinto ano que a gente faz esse trabalho com muito carinho, muita boa vontade. A gente sente essa estrelinha nascendo lá em Pelotas, Paguaimirim, tão linda, e cada dia com um brilho mais forte. É uma alegria poder ser quase um padrinho dessa linda escolinha que está nascendo. Muito amor a gente olha essa iniciativa nascendo com tanta força, com tanta verdade dentro dela, né? E agradeço, então, a possibilidade de poder contribuir um pouquinho, então, com essa visão que a agricultura biodinâmica tem da vida da terra. A gente pode falar dos ritmos que acontecem e tudo isso, e a gente vai tentar dar uma continuidade no trabalho que já veio começado nesse ano, então, pela Fernanda, né, trazendo os 4 elementos e a natureza da criança, e depois com a Cristina, trazendo a lua com a imagem astrológica da mãe. Então, esses processos, né, sempre ligado na criança e na mãe, e agora, então, a terra que dá sustentação a tudo isso, a gente vai fazer essa observação sobre isso. E para começar, como a gente está na semana de Micael, né, dia 29 de setembro é o dia de Micael, eu vou trazer um pequeno verso de um livro que nós estamos trabalhando, Simon Glaser e eu, na tradução, onde fala da espada de Micael, né? A espada de Micael é forjada com ferro meteórico. Então, é uma poema de Steiner, começa assim: espada de Micael, ferro meteórico. Ó homem, tu o forjas a teu serviço, tu o revelas por seu valor substancial em muitas de tuas obras. Terá sua completa integridade somente a ti se revelar seu elevado poder espiritual. Eu vou ler mais uma vez que eu posso trocar o final com outra palavra que talvez fique melhor. A espada de Micael, ferro meteórico. Ó homem, tu o forjas a teu serviço, tu o revelas por seu valor substancial em muitas de tuas obras. Terá sua completa integridade somente quando a ti se revelar
sua potência espiritual. Então, no alemão, as palavras às vezes têm um sentido mais completo e a gente, em português, quase que teria que botar 3 ou 4 palavras para poder chegar lá. Então, é uma forma de eu me aprimorar no alemão um pouco e nessa tentativa já existe a tradução feita por outras pessoas aqui no Brasil, mas eu não olhei as outras traduções de propósito para que, de novo, tentasse revelar o que esse verso tão bonito traz, né? Então, com essa coragem de Micaela, agora dá um friozinho na barriga para começar uma palestra, sempre a gente fica, toda vez, por mais vezes que a gente tenha falado, sempre fica essa sensação interna. Vamos ver como a gente pode conduzir esse dia de hoje. E eu pensei muito sobre a questão de ritmo, né? E onde acontecem os primeiros ritmos lá dentro do ventre da mãe, o coraçãozinho da criança já começa a pulsar e já tem então esse fechar e abrir, né? Com o seu ritmo. E quando a criança nasce, então, a primeira coisa que faz é a inspiração, né? E depois, quando nós formos embora aqui da Terra, a última coisa vai ser a expiração. Mas durante todo esse período que a gente está na Terra, a gente muitas vezes inspira, expira, inspira e expira, né? Então, já escutei o pessoal da yoga falando que na inspiração constrói e na expiração limpa, né? Então, tem várias observações que a gente pode fazer com cada um desses processos. E observando esses ritmos, né? A pulsação, a respiração, isso estão dentro de nós. Depois, se a gente começa a olhar um pouquinho para fora, nós começamos a ver, então, temos o dia, a noite, temos inverno e verão, e entre inverno e verão nós temos a primavera, depois do inverno, o verão, o outono e depois inverno de novo, né? Então, sempre essa sensação de um condensar e um processo de expansão, de dissolver, permanente coagulando e dissolvendo. Esses são os processos permanentes que acontecem. E dessa forma, a gente vai tentar olhar esses ritmos da natureza e como o título da minha palestra é sobre a saúde, né, da Terra, a agricultura biodinâmica e a saúde da Terra, nós teríamos que olhar se isso poderia ser uma preocupação do homem de ano 1000, de 1200, ano 1500, ano 1800 e agora 2000, né? Como fica, digamos, essa comparação dentro da biografia da Terra e o ser humano junto dela? Se haveria sentido a gente se preocupar com a saúde da Terra se a gente estivesse se reportando esses anos para trás, né? Quanto mais atrás a gente vai na história da humanidade e da Terra, talvez menos sentido teria essa preocupação com a saúde da Terra. E agora passa a ser um tema muito atual, muito, muito verdadeiro, muito necessário a gente se debruçar sobre isso. Eu acredito que o grande processo de perda de saúde da Terra inicia-se justamente com a concepção de fertilidade do solo. No início do século passado, então, onde começam os grandes processos de adubação com adubos solúveis, lá começa a primeira atuação humana mexendo nesse equilíbrio desses processos de coagular e dissolver. Eu vou entrar assim no assunto um pouquinho profundo em relação à questão de fertilidade do solo ou nutrição de planta, para a gente ver como isso interfere na saúde do solo e como isso vai depois também prejudicar a qualidade dos alimentos e como isso pode então vir a interferir também na qualidade de vida do ser humano. Então, a adubação
moderna, atual, ela está apoiada em cima de adubos sintéticos solúveis de rápida solubilização, onde a planta suga muito mais sais do que ela naturalmente iria sugar. Interessante usar a palavra sugar aqui agora, né? Para isso, nós colocaríamos, então, a planta como uma pequena ser apático em relação à paisagem e ao solo onde ela vive, onde ela precisa estar sendo nutrida e ela não tem nenhuma ação perante o solo. Então, talvez essa concepção de que a planta é um ser que não tem condições de interagir com a vida do solo, talvez esteja nessa concepção o grande problema que a agronomia atual traz como concepção fundamental para que todos esses conceitos da fertilidade do solo sejam já, vamos falar a palavra dura, mas errôneos desde a sua origem. A primeira fonte de nutrição que perturba bastante esse equilíbrio da vida ao redor da planta vem através dessa adubação nitrogenada excessiva, né? Eu preciso trazer para vocês um pouquinho antes como é esse processo de vida que acontece entre o solo mineral e a planta viva, né? Entre os dois existe um degradê de vida, cada vez mais simples. Vemos a planta como sendo um ser bastante evoluído já em termos de organização fisiológica e de tecidos e tudo isso, tem toda uma diferenciação entre raiz, caule, folha, flor e fruto, enquanto que dentro das próprias plantas a gente vai encontrar plantas que são mais primitivas, que não chegam nem a formar flor, e se a gente vai mais para trás, a gente começa a entrar nesse nível dos musgos, dos líquens, e depois se a gente entra para dentro do solo, já fica algo invisível, mas existe lá. Se a gente começar a usar uma lupa e depois o microscópio, a gente começa a descobrir como o astrônomo, quando pega a luneta e começa a olhar para o céu e começa a descobrir muitas coisas que a olho nu não enxergava. Então, cada vez que o homem se acura com equipamentos mais sofisticados, mais coisas vai descobrindo. Então, nessa entrada para dentro do solo escuro, ali dentro existe toda uma degradê de vida, né, entre fungos, bactérias que estão numa vida simbiótica, uma vida completamente interligada à planta. Não há como existir vida no solo sem ter a planta viva sobre o solo. A planta busca no solo a energia necessária para enviar ao solo toda a energia que o solo necessita para acontecer a vida dentro do solo. Todos esses seres que eu falei que vivem nessa parte escura, abaixo da terra, eles não teriam como sobreviver se não tivesse alguém lhes dando de mamadeira açúcar. É como se a planta estivesse permanentemente doando energia solar para dentro da terra. Ela faz a fotossíntese, faz açúcar e injeta, ela sua, ela goteja dentro do solo esse açúcar que vai ser a glicose, né? Que vai servir de energia para que os fungos e bactérias possam fazer seus trabalhos. Agora, com a pandemia, a gente está louco de medo de vírus, mas no solo está cheio de vírus que também estão contribuindo para esse processo vital. Agora, falar que existem vírus patogênicos, que existem fungos patogênicos, bactérias que provocam doenças, sim, isso existe. Mas tudo isso passa a ser processos doentios de desequilíbrio. Então, se nós olharmos os motivos, os processos, por que essa adubação solúvel, química, fez tanto sucesso em toda a face da Terra, mas em toda a face da Terra mesmo, que em toda a parte onde a agricultura começou a utilizar esses adubos solúveis, houve uma expansão vertiginosa e muito grande,
a gente precisa olhar o porquê disso tudo, né? E é muito interessante a gente observar como, junto aos agricultores, a gente diz que eles são tão tradicionais, não gostam de mudanças, não se mexem para lado nenhum. A gente vai ver que as coisas não são bem assim. Só um pequeno exemplo, vamos lá para o ano de 1540. É a chegada das primeiras batatas na Espanha, com alguns ensaios, experimentos lá. 1560, na Irlanda, já é o prato principal, fonte de alimento na Irlanda. Quer dizer que 20 anos depois, já outro país, já na ilha, lá do outro lado, né? Passou a Inglaterra, lá na Irlanda, tu tem como prato, como a dieta principal dos irlandeses, a batata. Olha que velocidade, que impressionante a disseminação só de uma nova cultura chegando, né? Então, os agricultores, eles vão coevoluindo, as sementes vão coevoluindo junto com o ser humano. E essa nova concepção de fertilidade do solo, então, é que nem pólvora em rastilho de pólvora, né? Põe fogo numa ponta e sai lá na outra bem rápido. Vocês imaginem pós-guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, onde caíram as bombas, nesses lugares as plantas cresceram com uma exuberância muito grande, porque tinham grande disponibilidade de nitrogênio. Os explosivos são feitos a partir de nitrogênio, né? Eu acho que outra vez que eu estive na Guaimirim eu falei sobre isso. Posso relembrar vocês um pouquinho dessa origem desse nitrogênio sintético. Eu sempre volto na história e depois vou para frente um pouco. A chegada da pólvora na Europa vem através do Marco Polo, ele traz da China o conhecimento de fazer a pólvora. Não é que ele traga a pólvora da China, mas ele traz o conhecimento de como fazer pólvora. E na China ela ainda era utilizada em forma de festividade, como arte, né? E chega para o continente europeu e ela passa a ser usada para guerra. E essa pólvora era produzida a partir de esterco de aves, né, o guano, buscavam nos Alpes, onde tinham grandes depósitos paleontológicos de esterco de aves, e esse misturado com carvão vegetal e um pouco de enxofre fazia explosivo. Só que depois, para que o Napoleão tivesse um exército tão poderoso, só essa quantia não era suficiente. Então começaram a juntar a urina animal, a urina humana, para poder ter aquele poder bélico que Napoleão conseguiu desenvolver naquela época na França. Então já vinha desde aí uma bioquímica sendo conduzida na direção do poderio bélico militarista dos países. E chegando à Primeira Guerra Mundial, ela não teria um poder destrutivo tão grande se não fosse graças a dois pesquisadores, Haber e Bosch, em 1909, mais ou menos. Eles conceberam comprimir o ar que nós respiramos. O ar que a gente respira ele tem 78% de nitrogênio. Então, eles comprimem o ar em alta pressão, dá uma descarga elétrica e ali se precipita, então, o amoníaco e, a partir disso, então, se consegue fazer tanto explosivo quanto a Primeira Guerra Mundial necessitava para os povos poderem se matar uns aos outros. Os aliados conseguiam ainda buscar aqui no Chile bastante guano de aves para fazer explosivos, mas a Alemanha sofreu um embargo naval, não conseguia buscar o explosivo suficiente, então ela, por conta própria, começou a fazer essas indústrias enormes de explosivo. Em seguida, a contra-espionagem também desenvolveu esse tipo de equipamento de indústria nos outros países. Então, vocês imaginem, após essa fome enorme, esse período de guerra, onde caíram as bombas, as plantas cresceram de uma forma bastante sedutoras, a gente pode chamar, né? Então, para os agricultores,
fazer a venda desse material que era feito para destruir, agora levar para a agricultura, era uma coisa de muito sucesso, um encantamento enorme. Então, para não quebrar a indústria bélica, a indústria do explosivo, esse material que foi concebido para a morte começa a ser aplicado em todos os solos de forma generalizada até hoje. Então, eu digo que a Primeira Guerra Mundial não terminou ainda hoje contra o solo. Até hoje está se aspergindo essa quantidade enorme de nitrogênio no solo, e isso muda todo o equilíbrio de vida do solo, completamente muda tudo. Aqui o primeiro agrotóxico, meu professor de agricultura biodinâmica dizia, olha, João, o primeiro agrotóxico que tem é o adubo solúvel, sintético. Eu falei muito do nitrogênio, mas o fosfato solúvel vai fazer um processo semelhante, o potássio e o fósforo, os dois solúveis vão fazer um processo muito semelhante. Tanto o potássio solúvel quanto o fosfato solúvel, eles têm carga elétrica negativa e são solúveis. E os micronutrientes dos solos, eles têm carga elétrica positiva. Boro, cobre, molibdênio, todos esses micronutrientes que a gente precisa para a nossa nutrição estão presentes no solo em valência positiva. Então, tanto o potássio solúvel quanto o fosfato solúvel absorvem esses cátions, né, de micronutrientes e levam embora junto a eles, fazendo essa erosão de micronutrientes do solo. Então, cada vez mais pobre em micronutrientes fica o alimento que é produzido dessa forma, com adubação solúvel. Até a densidade desses alimentos reduz. Agora tem um teste bem fácil de fazer, pegar uma banana orgânica e uma banana que recebe adubação química e botar as duas numa bacia com água. A banana que é adubada com adubo solúvel, ela fica flutuando bem na superfície, e a outra tende a quase afundar porque ela é mais sólida, né? Tem mais consistência. Só um pequeno exemplo que dá para fazer em casa. Tem mais outros, depois a gente pode falar sobre o ovo mesmo, posso já dizer agora para não esquecer. Se vocês pegarem um ovo de galinha caseira que come grama e cisca, a casca vai ser bem dura, difícil de quebrar, e depois vocês olhando, e a outra vai quebrar bem fácil. A tendência até ao abrir seria a galinha caseira, ela ter a gema bem estruturada, bem cor de laranja, e a clara bem definida, enquanto que o outro ovo, que é alimentação em forma de ração balanceada, né, de altíssimo nível nutricional, conforme as tabelas nutricionais, ao menos assim é calculado. No entanto, a gema fica horizontal, bem clara, não tem um amarelo fraco, e não há uma nitidez entre a clara e a gema. Tudo é muito flácido, e se vocês olharem de perfil, botarem numa superfície plana, tanto um ovo como outro, a estrutura do ovo da galinha caseira está bem coesa, bem formada, a gema bem alta, bem elevada, e a outra todo ele muito plano, muito solto, muito flácido. Então ali a gente pode ver o resultado de um tipo de nutrição e outro, né? E assim vai acontecer com as plantas e quem se alimenta delas também. Então toda a nossa constituição celular vai se tornar mais flácida, menos coesa, e aí está vendo então essa ligação da saúde da planta com a saúde humana. Voltando lá na nutrição do solo, na concepção de fertilidade do solo, quando se fala do nitrogênio, sobre todos esses processos que ele pode provocar, né? A gente pode falar na destruição do humus, mas a gente pode pensar também que processo que a gente está provocando na planta com essa adubação de NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Que processo que a gente está levando ao solo e a esse ambiente que tem uma sutileza tão pequena, onde uma pequena interferência pode mudar tudo.
Se eu levo muito sal para aquele ambiente, tudo tem que ser compensado com muita água. Então, a planta é forçada a formar um processo de dissolução e a absorção de excesso de água, ela fica toda ela muito mais aquosa. O que o nitrogênio iria fazer com tudo isso? A gente sempre lê o nitrogênio muito ligado à questão da proteína, né? Um processo de coagulação, de formação de coágulo, um processo de juvenil, de não maturação. Esse alimento essa planta que recebe excesso de nitrogênio, ela se mantém sempre no estado vegetativo, ela não chega ao processo de maturação, ela fica sempre um pouco aquém do que deveria chegar. A maturação não é completa, ela passa quase que a servir de uma pequena sensação de ir na direção de hormônio de crescimento. Imagina adolescente recebendo, desde jovem, recebendo essa alimentação rica demais em nitrogênio, todos esses processos metabólicos internos, então a puberdade chegando bem mais cedo do que deveria, porque o alimento também não está naquele estágio final de maturação. É como se o nosso corpo mais ou menos buscasse a compreensão do que está recebendo como nutrição e ele tende a copiar o que recebe. Volta de novo lá para o solo. O que esse nitrogênio vindo de fora em excesso vai fazer com o humus que tem no solo? O que é o humus? A gente precisa se debruçar um pouquinho sobre essa palavra, quase que está semelhante à palavra humano, né? O humus ele tem uma elevada concentração de carbono e pouca concentração de nitrogênio. Chega numa proporção de equilíbrio em torno de 30 carbonos para 1 nitrogênio. No momento que entra esse nitrogênio de fora em excesso, a própria vida do solo consegue destruir o humus em busca dessa energia que está guardada ali dentro e a partir daí então fazer os processos vitais acontecerem de forma muito mais veloz. Então começa a fazer uma degradação do humus do solo devido a essa disponibilidade de nitrogênio, é uma quebra desse equilíbrio de 30 para 1 e a vida do solo consegue começar a degradar esse que está lá guardado já, de paleontológico, né, de milhares de anos atrás, foi se armazenando o humus do solo. E aí o que o humus faz em relação à questão física do solo? Num solo arenoso, ele vai agregar o solo, tornar ele mais coeso. Num solo bem argiloso, pesado, duro, aquele solo que tem que abrir de picareta, ele vai tornar esse solo mais macio, mais friável. Então, na parte física, o humus faz processos antagônicos, né? Em um lado ele solta, em outro lado ele agrega. O que ele faz com a parte química do solo, o pH do solo? Ele traz o solo em direção à neutralidade. Nós temos como grande problema do Brasil a questão dos solos serem muito ácidos. E aí a recomendação vem, tem que aplicar calcário. Mas eu digo que o correto seria construir humus. Quer dizer, que o humus iria fazer essa correção. Onde havia floresta, nós tínhamos o pH normal. E aí derrubou a floresta e o solo ficou ácido. Então, o que aconteceu? Foi a redução do humus. É que a medida do pH ela é muito lábil, ela pode mudar muito rapidamente em função da pequena modificação nos processos vitais que tem acima dele. É como o nosso sangue. O médico sabe, o pH do sangue não pode mudar. E o agrônomo deveria estar muito atento a isso, que o pH deveria estar num ponto de equilíbrio também saudável para ter saúde na paisagem. Como é possível, com a mata nativa, nós temos um pH saudável e depois não ter mais? Então, algum erro de
concepção de fertilidade. E o que mais que o humus faz com a água? O humus tem capacidade de armazenar 10 vezes o peso dele em água. E o que significa isso? Agora nós estamos tendo chuvarada aqui na nossa região, ele poderia absorver essa chuva e depois, como uma esponja, está cedendo a água para que os rios se mantivessem perenes. Em vez de ter uma enchente hoje e depois de 15 dias nós ter uma seca, ele faria esse processo de equilibrar o ritmo das águas dos rios. Vejam que responsabilidade se tem para com a paisagem, para com o ritmo das águas e tudo isso, só pensando na questão do humus. E como construir humus, isso não se aprende mais hoje nas escolas de técnico agrícola ou as universidades de agronomia, e mesmo os agricultores hoje não têm mais nenhuma concepção, não existe mais nem a tradição de fazer compostagem para trazer humus de volta para a terra. Então tem uma grande renovação da agricultura, dos conceitos de agricultura necessários serem iniciados agora, nessa nossa época. Parar a guerra contra o solo e começar uma vida nova. Né? Falei bastante sobre essa questão da fertilidade, o que isso tem a ver com os ciclos da água, com a questão da fertilidade, como a fertilidade do solo pode interferir depois na nutrição humana também. E a agricultura biodinâmica traz, então, muitas concepções novas sobre todos esses processos, né? Esse conceito de organismo agrícola, individualidade agrícola, onde a propriedade está fechada em si mesmo em termos de independência de fertilidade do solo. Esse seria, digamos, o grande objetivo que a agricultura biodinâmica propõe, inclusive como uma solução ecológica para o sistema, para os fenômenos atuais que estão acontecendo, que a gente está se deparando na atualidade. Não é possível nós termos grandes plantações de soja e milho indo para enormes indústrias de ração, e essas indústrias de ração, então, levando uma quantidade enorme de alimento para animais concentrados, gerando depois grandes volumes de excremento animal, e isso, então, depois sendo necessário ser transportado para as áreas de agricultura orgânica, por exemplo. E a agricultura orgânica fica responsável pela cloaca de toda essa concepção de fertilidade do solo e de criação de animais e de cultivo. Né? Toda uma paisagem está desenhada de uma forma que não tem como manter assim. É muito caro transportar carbono, transportar esse excremento de volta para as áreas onde foi plantado o soja, o milho, isso seria o correto, mas a conta não fecha. Então, como nós conseguirmos que as paisagens sejam autossuficientes em nutrição das plantas e dos animais que estão naquele ambiente, naquele vale. A gente pode olhar uma micro-região e ali ter essa sustentabilidade, essa independência de fertilidade do solo. Mas não ficar dependendo de uma mina que tem lá em Israel ou que tem em outro continente e aquela rocha sendo trazida até Rio Grande, depois sendo triturada, acidificada, colocada em sacos e levando para as lavouras. Essa concepção aí não está destruindo toda a fertilidade do solo, destruindo paisagens lá onde é feita a mineração, enquanto que há a possibilidade, sim, de nós conseguirmos, dentro do organismo agrícola, essa independência e fertilidade do solo. E para isso, então, são concepções novas, onde Steiner trouxe uma adubação espiritual, ensinou em 8 conferências essa
possibilidade de fazer adubos que tragam forças novas para revitalizar a terra e também para construir humus. Então, convidado sempre que a gente tem elaboração de preparados, vir aqui ajudar a gente a fazer e estudar esses preparados biodinâmicos. Mas tenho essa ideia que ainda temos mais alguns detalhes a observar, né, sobre a trimembração do ser humano e a trimembração do organismo agrícola ou da própria planta, né? No ser humano nós temos na cabeça o sistema neurosensorial, aqui no meio nós temos no peito o sistema rítmico, o coração e o pulmão, e depois para baixo o processo metabólico todo, né? E a planta nós vamos ter o inverso. Nas raízes nós vamos ter o sistema neurosensorial, no centro então vamos ter esse processo da troca de gases, onde ela faz a fotossíntese na folha, né? E depois a parte metabólica reprodutiva lá em cima, nas flores, nos frutos, né? Então a planta seria um ser humano de cabeça para baixo. Como eu sou agricultor, para mim o ser humano é uma planta de cabeça para baixo. A Cristina tinha falado na semana passada sobre, não sei se foi semana passada ou foi ontem, quando é que foi a palestra da Cristina? Foi Ela falou ontem. sobre, ontem, né? Falando sobre a Lua e seus ritmos, né? E nós na agricultura, claro que estamos completamente ligados a todos os ritmos cósmicos. E tem alguns que todos os agricultores são completamente ligados, não tem como escapar. Mesmo quem trabalha com agricultura cheia de agrotóxico, ele também precisa respeitar. Quer dizer que o plantador de arroz, ele não vai plantar aqui no Rio Grande do Sul arroz em mês de maio, nunca. Ele vai plantar agora em outubro, novembro, né, que é a época ideal. E isso ele está respeitando o ritmo do solo em relação à terra. Nós, agricultores, as plantas somos geocentristas, porque a gente está observando como o sol se expõe para nós quando tem mais luz ou quando tem menos luz, né? Então a gente aproveita, no caso do arroz, as culturas de verão, essa luminosidade a mais, e esse ciclo precisa ser respeitado por todos os agricultores. Então, soja, milho, arroz, as curcubitáceas, né, as abóboras, todos são plantados agora nesse período de verão. E isso não tem como escapar. E a gente pode, de forma um pouquinho mais sutil, observar também outros ritmos que acontecem. E a Lua já vinha sendo como tradição muito antiga a gente observar, pelo mínimo, as fases da Lua, né? Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, depois Lua nova de novo. Então, isso já era um conhecimento que foi se perdendo e não se tem mais noção. Ainda conversando com o pessoal da pecuária, ainda se escuta alguma sabedoria lá. O momento de enfrenar o cavalo, época de fazer determinados tratos, tudo isso a gente ainda pode encontrar junto aos pecuaristas um pouco de conhecimento. Ou as pessoas de mais idade que plantam, ainda tem aqui na nossa região pessoal que cultiva aipim, batata doce, eles têm um momento exato de fazer isso. Porque isso veio guardado de tradição, de geração para geração. E nós estamos agora caindo no momento que não temos mais onde buscar isso tudo e vamos precisar internamente fazer um trabalho de observação e não só no céu, de astronomia, um estudo de astronomia, mas também, ao mesmo tempo, está olhando como as plantas e como os animais se comportam em função desses fenômenos que estão acontecendo lá fora. Então, a Lua, além de nós olharmos as fases da Lua, nós podemos observar também
o trânsito dela em relação ao zodíaco. O Sol leva, digamos, 12 meses para percorrer todo o zodíaco. E a Lua vai fazer isso em 28 dias. Então, essas qualidades que a gente conhece, e esse conhecimento é muito antigo, já vem lá da época da antiga Índia, né? Sobre que processos cada uma dessas constelações do zodíaco trazem para nós. Hoje as pessoas estão estudando muito mais astrologia, e lá dá para buscar um pouco dessas qualidades de cada uma dessas constelações. Essas qualidades, essas constelações, a Lua busca quando está transitando por cada uma delas. Então, a Lua passando na constelação de Gêmeos, nós vamos ter esse processo luminoso vindo aqui para a Terra, esse processo convidando a formação de flores, né? E depois a Lua passa para qual constelação? Vai para Câncer. E em Câncer a gente sabe que ela traz um processo mais aquoso, mais dissolver as coisas. E esse processo aquoso, horizontal, fomenta a formação de folhas. A seguir, a Lua passa para a constelação de Leão. Na constelação de Leão, de novo, um processo calórico, quente, redondo, de formação de fruto vai estar sendo convidado a acontecer nas plantas. A seguir, ela passa para a constelação de Virgem, que é bem grande, e lá em Virgem ela vai encontrar esse impulso bem terreno, bem enraizador, né? E aí as plantas vão estar sendo fomentadas a fazer raiz. Então, o agricultor, no momento que começa a observar esses ritmos, descobrir em si mesmo e observar nas plantas isso, ele começa a desenvolver uma sabedoria como um artista, como trabalhar nessa paisagem, trabalhar com essas plantas. Eu vou cultivar cenoura, então eu vou semear ela uma constelação de raiz, por exemplo, quando a Lua está passando em Virgem. Eu quero produzir abóboras, vou semear então quando a Lua está passando em Leão, ou numa constelação de calor, né? Eu preciso cultivar couve-flor, então eu posso semear quando a Lua está passando por Gêmeos. Eu quero produzir alface, então vou semear quando a Lua está passando pela constelação de Câncer. Então, esses detalhes de conhecimento da astronomia ligado às plantas é uma grande escola a ser feita por cada um de nós. Eu estive com a Maria Tuno, que ela fez esse trabalho profundo de estudo desses ritmos da Lua em relação às plantas, e ela, a primeira coisa que pediu que eu fizesse como tema de casa, que eu ainda estou tentando fazer, é de manhã cedo caminhar na rua e ver o que acontece com o orvalho em cima do sapato. Tem dias que a gota do orvalho rola como mercúrio em cima do pé e não te umedece o pé. Tem outros dias que tu vai lá fora e tu deu 3, 4 passos, teu pé já está todo úmido. E aí, depois que tu observa isso, tu olha em que constelação a Lua está passando. E aí tu vai ver quando ela faz esse processo de rolar uma bolinha no sapato, não molhar o pé, a Lua está passando uma constelação de fruto. Então, no momento que a gente se apaixonar por esse estudo, aí sim tem sentido. Não adianta nós pegarmos a tabela, que tem agora um calendário biodinâmico da Associação Biodinâmica, e a partir daquela tabela bem dura, querer compreender os processos, não fizermos internamente como um estudo de violino. Quem vai estudar violino não pega o violino e sai tocando, ele leva uns 7, 8 anos para saber tocar o violino. E assim vai ser esse nosso mergulho para dentro dessa grande sabedoria que o cosmos está imprimindo sobre a Terra, esses sutis acontecimentos que mudam tudo. E é com muito pequena cintilar que as estrelas fazem as coisas acontecer na vida aqui na Terra. E em nós também. É claro que o homem pode pegar o destino em próprias mãos e não ser tão escravos do céu ou tão dependentes do céu. As plantas, então, ainda completamente ligadas a esses ritmos, elas são como que apaixonadas pelo céu, pelo cosmos. Elas têm saudades do cosmos, por isso
elas saem debaixo da terra e vão em direção ao cosmos, e depois na flor elas expressam exatamente a imagem que um determinado planeta está pintando lá em cima no céu, né? Nós encontrarmos flores de 5 pétalas, nós vamos ver que Vênus está desenhando também uma flor perfeita em 2 anos em cima da nossa cabeça. É que a gente não é bom observador, mas se fosse bem cuidadoso, a gente vai ver que Vênus desenha uma flor de 5 pétalas perfeita, perfeita, perfeita sobre nós. E assim também, a gente olhando outra plantinha com uma flor de 3 pontas, ou múltiplo disso, né? Nós vamos encontrar também em Mercúrio essa flor perfeita sendo desenhada lá em cima, e a planta apaixonada por essa imagem, então expressa essa flor com perfeita, perfeita desenho, né? Então, no momento que a gente começa a observar a astronomia, esses ritmos cósmicos chegando aqui na Terra e a planta sendo o espelho disso que acontece, aí sim, começa a valer a pena. Os animais já têm internamente o ritmo, eles já fazem um oco interno e aí já criam um ritmo interno próprio. Enquanto a planta está completamente aberta, esses ritmos que estão fora dela, essas forças espirituais que estão acontecendo fora dela, já no animal começa a interiorizar esses processos. E depois o ser humano, então, o ritmo interno do ser humano. Cada ser humano é um universo. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Junelise. Querido, ó, a gente ainda tem mais uns minutos para a tua fala, certamente, mesmo porque me atrasei um pouquinho ali na sua apresentação, e a gente costuma deixar 30 minutinhos para a conversa, para a troca, para as perguntas, né? E a gente seguir conversando, tá? Então, se você quiser ainda estender mais uns 5, 6 minutos, certamente você pode falar, até 10 minutos. Aí depois a gente abre para a conversa. Ou como você quiser. Se quiser abrir. Eu sou bom posso fazer as respostas bem compridas aí, tá certo? Se tem já alguma pergunta, a gente pode já começar. Vamos abrir o chat então para ver se alguém quiser perguntar. Mas sim, já tem comentário, né? E certamente essas imagens que você trouxe agora são, né, todas elas muito, muito maravilhosas, né? E a Inti comenta aqui, então, nossa, que lindo, não fazia ideia disso, das flores serem a expressão de uma energia do universo, né? Por isso nós sermos a expressão de Deus, deusa na Terra, né? Muito agradecida. E Eu posso fazer um pequeno comentário desse aqui, cara. Nós temos que cuidar sobre esse termo, só energias fica muito simples, né? Nós precisamos ver que um tanque de combustível de um automóvel está cheio de energia lá dentro, e a gente pode botar fogo e explodir aquela energia toda, ou a gente pode pegar aquela energia e ir até uma orquestra para assistir uma apresentação sinfônica, né? Então, nós temos que olhar que atrás da energia tem uma força, um querer direcionando. E essas imagens, ela vem através de formas, são formas que vêm de lá. Não só energia, que isso um físico poderia explicar claramente quantos quilocalorias estão vindo de uma estrela ou do Sol, mas sim nós podemos olhar que imagens estão vindo de lá. E essas imagens são plasmadas também nas folhas. As folhas, elas também já estão plasmando em si essas imagens, e quando as folhas caem no solo, essas imagens caem no solo e continuam perdurando lá, mesmo que a folha se destrua completamente, formando humus, lá no humus ficam guardadas essas imaginações das estrelas, e essas imaginações são utilizadas depois para a formação da nova planta na primavera. Essas imaginações cósmicas estão guardadas nesse hardware que seria o humus, né? É muita sabedoria que está guardada dentro da Terra. sim. Ô, João,
você como plantador desse grão maravilhoso do arroz, fala um pouquinho para a gente sobre essa relação do grão, do cereal, os 7 dias da semana, né? Essa intenção ou essa sugestão do Steiner do cereal a cada dia da semana, né? Sendo que a gente já trouxe isso aqui na primeira fala, na primeira palestra, e houve uma pergunta sobre isso, como foi a minha fala, que eu falei sobre alimentação na infância, e ficou um pouco uma lacuna para nós, assim, eu só trouxe um pouco de informação, mas eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho sobre os 7 cereais e essa indicação na alimentação que o Steiner traz para a gente. Eu sei que é longo. É uma pena que eu não tenho assim bem claro para mim a sequência dos cereais, todos eles, eu não lembro disso porque é um pouquinho distante de uma cultura, né, nossa. Agora, há poucos dias discuti isso com o Simon Blas, ele é suíço, e ele disse que a família dele na região era a família que mais comia arroz de toda a região lá na Suíça, no Emmental, né? Por que era a família que mais comia arroz? Porque como era uma família de antropófagos, eles comiam uma vez por semana arroz, que era na segunda-feira. Eram grandes comedores de arroz na região dele. Então, passa a ser algo um pouco engraçado para nós aqui, enquanto que o brasileiro ele come até 3 vezes arroz por dia. Tem pessoas que comem arroz e feijão de manhã, ao meio-dia e à noite na janta. Então, fica tão distante culturalmente para nós que é um pouco um choque isso. Eu nunca estudei isso com a profundidade necessária para dar uma palestra sobre esse assunto. Nós temos a Cíntia lá em Recife, ela no livro dela traz isso também com muita dedicação, com muito carinho. Então, eu vejo que assim é algo a ser olhado e observado com muito cuidado, né? Porque isso não é ainda algo cultural para nós. Dentro de muitas escolas Vals, essa tentativa, né, de buscar os cereais sendo consumidos em cada dia da semana, mas eu não me considero apto a discorrer sobre esse assunto, me desculpe. Tá, então fala pra gente um pouco da relação do sol com o grão. Tá bem. Interessante, no arroz, o farelo do arroz, quando tira a casca externa do grão, por dentro ela brilha um pouco e também o próprio grão, se ele é tirado com cuidado, ele também brilha. E esse, em alemão, é dito Silberschale, quer dizer que casca lunar, casca da lua. Não, casca prateada. É casca prateada. Silber é prata, né? Então, como se tivesse uma tonalidade prateada naquele brilho, né? E aí a gente fala que o arroz, então, é um alimento lunar. E é muito maluco tu conseguir tirar cereal de um banhado, tirar grão de um banhado. Normalmente a gente fala em cereal, já imagina imediatamente um solo seco, uma estepe, uma região, né? Tipo uma região como na Rússia, aquelas estepes maravilhosas, lá então tu pode ter trigo, né? O trigo nasce nessa região da Mesopotâmia. Ele é domesticado nesse período de grande sabedoria, quer dizer, cada um desses grãos foram domesticados nos centros de mistérios, de que havia muita sabedoria de como manejar essas plantas, tocá-las e como que esculpir de uma planta selvagem formar um alimento nutritivo. Então, no Oriente nós tivemos no Japão a origem do grão curto, grão redondo, grão japônico, né? A gente chama cateto aqui agora. Na Índia, o grão longo japonês, né? O arroz grão longo,
os grãos aromáticos. Nós temos na Centro-América o milho sendo buscado de uma planta selvagem e se transformando em um grão comestível. Eu tive a oportunidade de visitar a pirâmide, onde era um desses centros de mistérios, onde foi feito. Então tem a imagem do grão de trigo, de milho sendo esculpido na pedra, e lá onde nasceu o milho, né? Nós temos a batata nos Andes. Bem no alto dos Andes nós temos uma planta que foi encomendada pelo Inca aos sacerdotes. Ele pediu que fosse uma planta bela e nutritiva. Então surge o amaranto, a quinoa também. Então existe toda uma sabedoria nesses diferentes centros de desenvolvimento cultural, onde tudo isso era trabalhado. Ali na região dos Maias, o sol era o deus adorado, né? E aí surge o milho. E o arroz, por que ele está com essa ligação com a Lua? Então, de qualquer sorte, todos eles estão trazendo a luz solar refletida por algum determinado planeta. Eu, desde criança, tendo nascido numa família antroposófica, aprendi que o trigo era o grão solar. Nós temos o girassol também. O girassol, você sabe onde é a origem dele? A gente sempre imagina que, sendo da Rússia, o girassol tem seu centro de origem nos Estados Unidos. Então, só depois que Colombo descobriu a América que o girassol chega para a Europa, né? Então, quantas culturas, quantos alimentos saíram das Américas para o continente europeu? O milho, a batata, o tabaco, a mandioca hoje é cultivada na Tailândia em grande quantidade, ela vem aqui do Brasil. Então, é muito interessante. E no Brasil, a banana não é nativa. Coisa mais maluca do mundo. Então, quanta coisa que andou para um lado para o outro. E o sol realmente, eu não sei muito mais do que eu poderia falar, só se eu fosse falar de fotossíntese e tudo isso aí, é bem comprido, precisa todo um dia de novo para falar sobre isso, que isso é maravilhoso também. Não sei se eu consegui responder. Ô, João, olha só, na verdade, a gente trouxe essa questão do sol e do cereal um pouco tentando trazer essa imagem que o cereal faz, né? Esse crescimento do cereal, essa postura ereta do cereal, né? Esse subir, né? E essa busca de luz, né? Ele vai subindo e vai buscando luz, e lá em cima, então, vem o pendão, e essa imagem do cereal dourado, né? Nos plantios, é sempre algo muito maravilhoso de observar, né? E a gente fez uma relação, então, desse gesto. Isso, desse gesto com a vontade humana, né? E aí, eu até coloquei isso aqui na minha fala, de que a gente, porque os cereais hoje, sobretudo o trigo, ele está sendo muito negado na nossa alimentação, né? Devido aos problemas alergênicos com glúten, não é isso? Então as pessoas estão evitando comer trigo ou buscando outras alternativas e trocando o trigo por outros tipos de farinha. E eu trouxe essa questão de que, na verdade, a gente precisa saber a procedência desse trigo, porque o trigo e os cereais, de um modo geral, eles são fundamentais na nossa alimentação, né? Muito por estar nesse lugar da vontade mesmo, né? De nos colocar com vontade de se colocar no mundo, se colocar a serviço, atuar, trabalhar, ter energia, disposição, né? O cereal, ele é um alimento que fortalece essa vontade. E aí foi essa minha fala, a partir disso,
que eu tentei te fazer essa pergunta aqui sobre o Sol e a relação com o cereal. Mas nós temos aqui uma pergunta do Matheus. Mas se você Antes da quiser... pergunta, antes da pergunta, Matheus, falar um pouquinho então sobre essa questão do trigo, né? Ele entre, entre 1910 até hoje, ele multiplicou 4 vezes a quantidade de cromossomos, só para ter uma ideia. O grão ele é muito maior do que ele era em 1910. Chega a ser assim, mais que o dobro do tamanho. A produtividade por hectare já está alcançando quase 14 mil quilos por hectare, enquanto ele produzia em torno de 3.500, 4 mil quilos por hectare. Só para ter algum dado para vocês, nos Estados Unidos, houve uma grande revolução na quantia de área plantada por agricultor, unicamente porque no gadanho de corte foi colocado o anteparo, onde a cada ceifada o grão ficava, as hastes ficavam armazenadas e eram depositadas ao lado já organizadas. Então, foi feito de madeira. Sabe o que é o gadanho? Aquela ferramenta que a gente diz da morte, né? Quando a morte anda com aquela foice enorme, aquela foice bem grande, aquilo se chama gadanho. E naquele gadanho foi colocado, então, o anteparo de madeira, arqueado, com o mesmo ângulo da lâmina, né? E isso fez com que os feixes caíam após o corte realmente já organizados, não precisaria estar organizando manualmente cada um. Só isso aumentou a capacidade em 3 vezes de cada agricultor produzir trigo. Então foram muitas tecnologias que se avançou isso no ano 1700 e pouco, né? Perto de 1800. Então muita transformação aconteceu em pouco tempo. Só um pequeno detalhe, depois toda essa questão do dito melhoramento genético, onde piorou muito a qualidade do grão, e eu vejo hoje como grande vilão da alergia no trigo, os herbicidas são usados no trigo e se lê como sendo o glúten, mas deve ter traços de herbicidas lá dentro que prejudicam a saúde das pessoas. As pessoas têm alergia aos agrotóxicos que estão no trigo, não tanto ao glúten. Mas vamos colocar o vilão como sendo o glúten, que é mais fácil a gente se escapar e continuar usando agrotóxico. Aí a culpa da pessoa que tem alergia, não do trigo. Mas se voltar um trigo duro, um trigo antigo, a criança pode comer, a família pode comer, não vai ter problema. E essa postura ereta foi uma pena, eu deveria ter falado desse assunto desde o início, que é essa questão do eu, do querer, né? É isso que está se perdendo na atualidade nos alimentos de forma generalizada. E essa verticalidade que a planta expressa, o cereal expressa muito claramente, ela tem a ver com o eu da terra. Essa linha vertical que sai lá do centro da terra e vai em direção ao sol, essa é uma expressão do eu. A criança, quando engatinha e depois se posta na vertical e consegue caminhar, é uma conquista desse equilíbrio, da verticalidade. E depois, aos 3 anos, quando a criança diz eu para si mesmo, novamente a família toda ela perpassa por um processo de uma alegria, e essa conquista do eu está ali presente nessa linha da verticalidade. Então, a planta expressa ao crescer essa verticalidade. E essa está se tornando cada vez mais fraca. Agora fazem uns 30 dias que a gente está escutando tormentas nos Estados Unidos, onde deitaram todas as plantas, elas não voltaram para a verticalidade. Na China aconteceu isso, porque as plantas estão perdendo essa força da verticalidade. E os preparados biodinâmicos, que agora não dá tempo mais de falar, eles devolvem essa verticalidade novamente, tanto da raiz ir para o centro da terra, quando o sol está lá do outro lado da terra à noite, sugando as raízes, como de dia, quando o sol está sugando a planta em direção ao cosmos, né? Então, essa linha perfeita de verticalidade está presente no alimento, e isso traz a força do querer para a criança. Sim, querido, já deu Vamos, uma luz, sim. Vamos ver aqui, então, o Matheus. que Matheus, né? Esse ritmo do solo com relação ao cosmos e ao zodíaco é ao contrário, ou como ele colocou depois, oposto, quando vamos para o hemisfério norte?
Sim, é bem interessante ver esse processo que está acontecendo, né? A Terra esteve há pouquinhos dias atrás num ponto de equilíbrio, nós estamos no equinócio, né? Então, onde estava coagulando, que era a nossa questão do inverno, começa agora a haver um processo de dissolução, de soltar, de se afrouxar, né? E lá no hemisfério norte está começando então esse processo de concentrar de novo, até chegar ao auge da máxima concentração no, no pico do inverno, lá em dezembro, e para nós está o máximo da expansão. Então a Terra se compensa, né? Ela tem em si mesma os dois ritmos. Sim, muito bem. Mais perguntas, gente? Temos mais alguma pergunta? Se alguém quiser também perguntar, abrindo o teu microfone também, é o momento. Tu falou aí dos preparados, né, João, que não daria tempo de falar, mas ainda temos minutinhos, tá? Nós temos até as 11h30, são 11h15 agora, e a gente tem ainda mais 15 minutos. Se quiser falar alguma coisa sobre os preparados, mesmo que seja resumidamente, a gente aceita e agradece. Não chega nenhuma pergunta, então seria realmente o que os preparados podem contribuir, né, com essa questão da fertilidade do solo e também com relação a essa atuação clara e nítida da planta, né? Então tem dois preparados que são os preparados solares, tanto um como o outro, eles são realmente com substâncias, feitos de substâncias que são polares e complementares. Um preparado é feito a partir de chifre de vaca e bosta de vaca. Então, o chifre da vaca é um concentrador de forças, né? Há pouco uma pessoa tinha perguntado sobre energias. Claro que uma bosta de vaca, se tu secar e botar fogo, tem um monte de energia ali. Ela, na Índia até é usada como combustível. Mas ela também tem forças guardadas ali dentro, principalmente a força da verticalidade que nós estamos discutindo há pouco. Então, essa linha vertical da planta, ela é buscada pela vaca, trazida para dentro dela, destruída quase como quem elabora um medicamento homeopático em um processo rítmico e calor, um processo de calor, ritmo, e de destruição, mas essa linha vertical também passa por um processo de concentração. Todas as forças teriam a tendência de se dissipar e se perder, e elas são contidas nos cascos e nos chifres da vaca. Essas forças da verticalidade não se perdem, elas se concentram lá durante esse período da digestão da vaca. E se eu quero, então, dar a oportunidade que essa verticalidade se concentre mais ainda, essa força vertical se concentre mais, eu coloco, então, essa bosta fresca de vaca que estava pastando no campo, encho o chifre com bosta e vou enterrar durante todo esse período que a terra está bem desperta, que ela está bem acordada, que é o período do inverno. Gozado dizer que a terra está acordada durante o inverno. Se nós pensarmos que as plantas são os sonhos da terra, então nós podemos saber que a terra está acordada quando as plantas não estão crescendo. Então, nesse período, nós vamos concentrar essa força verticalidade da terra, e a gente enterra justamente agora na época de São Miguel, e de lá de dentro nós vamos tirar um material preto como humus, como terra de mato, e agora, para que ele possa atuar na paisagem, ele precisa passar por um processo rítmico. Então, a gente coloca num barril com água, faz o redemoinho bem intenso numa direção, provoca um caos e um redemoinho em outra direção. Então, essa alternância entre ordem e caos desperta essas forças e depois elas caem numa gotinha a cada 3 metros quadrados é suficiente para que as plantas entendam que tem que ir com essas raízes bem profundo para dentro da terra. Então, vem uma substância que foi feita
sobre a superfície da terra, agora ela vai atuar nas raízes. E depois, quando tu tens a intenção de atuar na parte aérea da planta, nós vamos pegar a substância que está embaixo da terra, que seriam os cristais, né? A ametista, normalmente a gente pega, nós vamos triturar a ametista, fazer um pó bem fino com a ametista, colocar também dentro do chifre da vaca, e para dar a oportunidade de se concentrar a luz, agora nós vamos deixar enterrado durante o verão. E aí no outono, a gente enterra agora em São Miguel, já enterramos semana passada, no fim de semana passado, vamos desenterrar lá na Páscoa. E desse a gente usa bem pouquinho, em torno de 5 gramas por hectare, também dinamizado por 1 hora na água, e aí se pulveriza ao amanhecer uma neblina sobre a paisagem, para que o sol possa esculpir a planta na sua máxima perfeição. É como se nós estendêssemos sobre a paisagem um lençol de sensibilidade. Todas as plantas ficam mais sensíveis, tanto ao sol como os ritmos que o cosmos imprime sobre a terra e sobre as plantas. Então a gente passa a trazer mais sensibilidade para o organismo agrícola, para a paisagem. Esses são os 2 preparados solares que a gente faz. E depois os outros preparados de composto, eles vão ajudar a formar o humus, né? E a imagem que a gente poderia trazer desses preparados, agora não há tempo para falar sobre eles, seria a seguinte: se uma lagartinha come folha bem jovenzinha, nasce do ovinho, a borboleta botou o ovo, depois eclode uma larvinha, essa larva começa a roer uma folha. No início vocês olham, parece que está a folha que ela fica transparente, porque a mandíbula dela é bem delicada, ela só consegue pegar aquela parte verdinha da planta, ou a parte mais líquida, mas depois que ela fica maior, a mandíbula já está mais desenvolvida, ela começa a roer a folha inteira, a folha fica toda roída, e ela vai crescendo, crescendo, fica bem gorda, e quando ela está bem gorda, a gente podia jogar no chão e esmagá-la com o pé. Que horrível a imagem. Ou a gente poderia deixar ela seguir o processo, ela fazer um casulo e formar, na metamorfose, uma borboleta linda saindo lá de dentro. Então, a pilha de composto que recebe os preparados biodinâmicos seria como essa formação da borboleta, esse humus novo surgindo. E outra pilha de composto não receber os preparados biodinâmicos seria só esse processo de decomposição, de morte, e aí um composto que não tem essa qualidade nova que a borboleta teria, né? Todo esse nascimento de algo novo tem a ver com a borboleta. Porque bem no início do casulo, a lagarta velha, ela que está gorda, né? Ela se desmancha toda como fica assim, em determinado momento, vocês abrirem uma pupa, vocês vão encontrar um leite lá dentro. Não encontram mais nada da estrutura antiga. E lentamente, de fora para dentro, começa a se plasmar uma imagem muito bonita, e essa imagem inicialmente é vista pelo corpo original da lagarta como uma infecção. Então, os anticorpos começam a atacar para aquilo não se formar, mas lentamente e constante, sem nunca desistir, a beleza vai se plasmando e ela acaba vencendo e surge essa imagem nova. Então, sempre que surge uma iniciativa nova, é como o nascimento de uma borboleta. No início, ela tem muita luta para fazer, para poder se formar. Aí tem o exemplo da Guaimirim, que já é uma borboletinha agora. Obrigado, querido. Muito lindas as imagens que tu traz sempre, João. Muito maravilhoso. Não é à toa que Steiner dizia que o professor tinha que ser um agricultor, né, para poder trazer todas essas imagens maravilhosas para as crianças que a Terra, né, e o cosmos nos oferece, né? Certamente é nesse lugar que nós, enquanto professores, precisamos nos inspirar para atuar com as crianças, né? É olhando para o céu e para a Terra, e todos esses fenômenos maravilhosos. Bom, nós temos mais alguns comentários e algumas perguntas. Poderia indicar referências bibliográficas? Se você tiver, a gente já coloca aqui no chat, eu anoto. E gostaria que o João comentasse sobre as ações que estão sendo feitas hoje em dia contra essa monocultura. Mas esse aí está em alemão. Como é que nós vamos fazer? Bom, pedir uma revisão. Tem o curso
Tem o Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, estão traduzidos já Uhum. pode-se conseguir na editora antroposófica. Antroposófica. Uhum. Sim. A Associação Biodinâmica tem. Então, tem livro do Köpf, que foi trazido para português também. Eu não me preparei agora para ter uma bibliografia completa aqui em mãos. Tem do Manfred Klett, um livro maravilhoso também, traduzido já. Manfred? Manfred Klett. Ele ainda é vivo. Como é que escreve o sobrenome, querido? K-L-E-T-T. K-L-E. T-T? Klett? É. Uhum. Esse que eu assisti a palestra dele contando da borboleta e fiquei tão apaixonado, tão lindo. Sim, sim. Tem aqueles versos bonitos do Steiner também, né? Contempla a flor. Você deve saber ele melhor do que eu. E vê a borboleta, contempla a borboleta, é a flor. Eu esqueci aqui agora, mas é uma imagem super linda. A borboleta é a flor liberta, né? Eu acho que é de Isso, Goethe. Acho que é de Goethe, eu acho. é de Goethe. Tá bem. Bom, a Olivia, então, pede aqui um comentário seu sobre as ações que estão sendo feitas hoje em dia contra essa monocultura, né? Ou o que poderia ser feito para resolver esse problema da monocultura. Nossa, Olivia, muita coisa, hein? Mas assim, muita coisa que precisa ser feita para combater a monocultura. E na sequência, a Marina pode É o dizer, mesmo pode tema? falar. Eu acho Vai falar que... sobre fertilizante agrotóxico. Eu vou só falar sobre esse processo, né? Eu acho que não tem que fazer nada contra, absolutamente. O que tem que somente ser buscar alimentos saudáveis, todos nós como sociedade. Sim. Eu comentei isso. Eu não aceito comer alimento contaminado. É uma decisão minha. Eu tomo isso como uma decisão e nunca mais na minha vida eu vou comer nada que esteja contaminado. Imediatamente a paisagem muda. Aqui na minha região tem fumo plantado. E tem fumo plantado porque tem pessoas que a cada 15 minutos ou 20 minutos eles pegam um pouquinho de fumo e põem fogo e põem na boca e sugam a fumaça para dentro de si. Se essas mesmas pessoas tivessem no bolso um buquê de flores e a cada 20 minutos pegasse uma flor e ficasse 5, 10 minutos observando aquela flor, a paisagem aqui estaria completamente tomada de flores. Então, realmente está em nossas mãos essa decisão. A maior luta, a maior potência está dentro de cada um de nós, não lá fora. Sim, nós comentamos aqui na primeira palestra sobre isso, né? Uma das maneiras seria justamente apoiar mais o movimento, né? Dos que plantam comida sem veneno. Esse é o caminho, né? Na verdade, Sim. esse é o caminho. E se eu gastar energia falando contra, eu vou perder energia. Eu preciso, então, pegar toda essa energia e fazer muito mais bem feito o meu trabalho de casa. Ter mais cuidado na elaboração dos preparados. Eu me descuidei esse ano, sabe o que aconteceu? Nós fizemos um preparado de camomila e eu acho que na primeira semana, ou no segundo dia, talvez, os animais me roubaram tudo. E eu fui relapso, não vi. Agora, para desenterrar, não tinha nada lá dentro. Nada, 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 nada. Então, eu deveria ter sido mais cuidadoso. A sorte que eu tinha muito estoque de camomila, fica guardada na turva, não se perde. Então, eu tenho para ano seguinte novo. Então, eu botei uma tábua não muito bem posicionada e aí pouco peso em cima e pronto. E eu tinha visto lá na Mariatuno, o professor Chris Wissinghaus, todos eles protegem muito, porque lá tem muito animal silvestre. É incrível, a Europa tem, parece mais um animal silvestre que nós aqui hoje em dia. As áreas agrícolas lá tem marta, tem raposa, tem lobo, tem cervo, que vem nos jardins, algumas cidadezinhas pequenas do interior, eles têm que cuidar que o cervo vem roer as plantinhas de jardim, eles brigam com os bichos, é muito engraçado. E aqui talvez tenha um pouquinho de capivara agora, já voltando, ratão do banhado, muito pouco sendo perseguido, ou o zurrilho mesmo, ou o porco-espinho. O pessoal tem pavor do porco-espinho, é uma judiaria, né, o ouriço. Vamos lá, outra pergunta que você tem.
Tá. Então, eu acho que a Olivia, né? A gente respondeu, tu respondeu. A Marina pergunta: o preparado sensibiliza a planta e o fertilizante, o agrotóxico, fortalece a planta? Eu estava em 1990, eu acho, assistindo uma palestra do Martin Richter em São Paulo. E ele, durante a palestra, abordou essa questão que eu falei dos ritmos da Lua, né? À medida que ele estava falando sobre isso, uma plateia de umas 300 pessoas na universidade, levantou a mão lá e disse: mas a Lua não traz nenhuma influência sobre os cultivos. E ele concordou com aquela pessoa. Imediatamente, o pessoal da agricultura orgânica ou biodinâmica já protestaram, levantaram a mão. Não, porque eu cultivo a batata doce, eu planto a lua, o aipim da lua e tarará, tarará. Um monte de gente dando depoimento. E ele se virou para aquelas pessoas e concordou com todas elas. Realmente a lua traz muita influência sobre os cultivos. Então, todo mundo ficou pensando, bom, vamos pegar esse velhinho, botar uma camisa de força, amarrar ele e tirar lá de cima, porque ele é louco, ele está concordando com duas coisas completamente opostas. E aí ele se explicou. Quando nós colocamos sais embaixo da terra, a planta precisa absorver muita água para compensar a pressão osmótica. Quem estudou um pouquinho de biologia sabe disso. Senão a célula iria entrar em colapso, né? Então ela precisa absorver água porque tem muito sal. Então ela fica tão túrgida, tão cheia d'água que ela não consegue mais flexionar conforme a Lua está conversando com ela. Ela fica obtusa ao que a Lua está dizendo. E quando se trabalha com agricultura orgânica ou biodinâmica, a planta é mais sensível. Com os preservativos, ela se torna mais sensível ainda. Então, a sensibilidade da planta é perdida com a adubação solúvel química. Ok. Respondido, Marina? Acho que sim, né? Bom, João, nós não temos mais pergunta aqui nesse momento e são 11 horas e 33 minutos aqui no meu reloginho. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, esse é o momento para a gente poder caminhar para o final. A Suzy pergunta aqui, poderia falar um pouco mais sobre a imagem da flor e de Vênus? Nossa. Está tentando ligar o microfone. Fala, Vanessa. Abriu o microfone. Pode abrir a câmera também, Vanessa. Acho que foi só uma distração ali, João. Então, Então, falarei novamente. Falei. Vou falar novamente. As dicotiledôneas, de uma forma geral, têm essas flores com 5 pétalas, né? E elas estão apaixonadas por Vênus, por isso elas desenham também essa mesma imagem aqui nas suas pétalas. A rosa, ela tem uma espiral de 5 pétalas repetidas 6 vezes nela mesma. Então, seria como se fossem 30 folhas, 30 pétalas, né, formando a rosa. A imagem do ser humano também. Cada pétala é uma folha metamorfoseada. A folha vai de um processo de grande abrangência quando ela é jovem e depois, à medida que ela vai subindo em direção à flor, isso a gente observa bem na serralha, ela vai num processo de contrição, parece que ela não consegue mais desenvolver tudo que ela desenvolveu no início. No início ela é bem jovem, ela nasce em forma triangular e fica redonda e gorda, depois ela pode começar a fazer todo um recortado na folha, no caso da serralha, cada vez mais recortado, fica como vários dentes, quase semelhante ao dentilhão, e vai crescendo de forma espiralada, e quando chega no final, ela já não consegue mais desenvolver a folha completa, a folha fica bem triangular, que nem uma chama, como fogo, e no final, nessa ânsia de não conseguir mais se expressar,
ela se fecha em si mesma, se metamorfoseia a folha e explode em forma de flor. E ela se abre completamente nova. Então, esse gesto de ela se comprimir, se comprimir, se comprimir, depois se expandir na flor, depois se comprime de novo na formação do fruto e da semente, né? É muito lindo ver esses gestos que as plantas fazem. E essa imagem, então, das 5 pétalas, pois tem alguns programas podem ver que mostram exatamente na visão geocêntrica como esses planetas fazem o desenho sobre a Terra. Quer dizer que a planta é geocentrista, o pedreiro é geocentrista, ele tem que usar o fio de prumo em relação à Terra, né? Não em relação a algum outro lugar. Não é o solo o centro do sistema de construção dele, né? E o bom arquiteto também é geocentrista para conseguir construir uma casa agradável. A gente reconhece que o solo é o centro do sistema solar, mas nesses processos da vida aqui na Terra, a gente tem que observar da forma geocentrista. A planta, o urso polar também, ele é geocentrista, né? Ele hiberna no inverno. Espero ter respondido. João, muitos agradecimentos, tá? Aqui do lado no chat, muito lindo tudo isso, muito obrigada pela tua fala, né? E a gente agradece muito, nossa, muito mesmo. Foi maravilhoso poder te ouvir de novo, né? E é sempre novo e muito rico, muito bom pra gente. A gente agradece muito, querido. Eu acho que é isso. A gente pode finalizar, de repente você pode ler novamente para a gente aqueles versos, para a gente fechar. Claro que sim. Mais alguma coisa para dizer, estamos aqui também para te ouvir, certamente. Então, eu agradeço e fico muito feliz com essa linda iniciativa do Guaimirim, sempre namorando agora meio de longe, mas sempre muito feliz com o que está sendo construído. Crianças novas nesse momento tão importante da história da humanidade, né? Essa nova forma de educar. Nós tivemos uma ritmista aqui, Cristina Barbosa, durante o fim de semana passado, enquanto elaborávamos preparados, e ela disse que uma vez, Rodochana disse também que a criança indo para a escola, ela deveria aprender a respirar e dormir. Já seria de bom tamanho. Ritmo, né? Sim, a Cris está aí conosco, pelo menos mais cedo ela estava aqui também. Ai, que amor, querida. Tão Está aqui dedicado, nos tão ouvindo. dedicado, querida. Então vamos ver a espada de Macael. Ferro meteórico. Ó homem, tu o forjas a teu serviço. Tu o revelas por seu valor substancial em muitas de tuas obras. Terás sua completa integridade somente quando a ti se revelar seu elevado poder espiritual. Muito obrigada, João. Muito Obrigado, um obrigada, bom fim de Helena. semana. Um bom final de semana para todos. Muito obrigada a presença de todos vocês aqui conosco.